Buenas, bom dia, boa tarde, boa noite. Início de semana, prometi, vim cumprir, vou gravar aqui sobre a segunda fase da LGPD no RH, que é a fase contratual, né? Então, vamos lá, acho que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo que o outro, mas também não vai ser muito longo. Já fica uma dica aí, quem quiser acelerar, tem os 3 pontinhos ali em cima, ou aqui. E ali tem velocidade de reprodução, bota 1,5 que passa rapidinho, não muda muito a configuração do áudio. Fica uma voz mais fininha, mais rapidinha, né? Mas aí não gasta tanto tempo de assistir e dá para compreender. Então, pedindo inicialmente aí que se inscreva no canal, que curta o vídeo, que compartilhe com os amigos, se gostar, se não gostar, com os inimigos. E aperta o sininho ali para receber atualizações, enfim. E comenta, faz perguntas, não tem problema nenhum, eu respondo e eu gosto muito da interação. Vamos lá, fase contratual. Tem uma coisinha que eu deixei de falar na pré-contratual, que é o armazenamento de currículos físicos, tá? Muitas vezes tu vai numa empresa e tu verifica que tem lá dentro do RH um monte de currículo impresso. Para eles vale a mesma regra dos outros currículos, os eletrônicos, porque informação, dados não são necessariamente eletrônicos, tá? Inclusive a lei deixa claro, inclusive eletrônicos. Então, a informação impressa também pode ter vazamento e segue as mesmas regras. Então, se tem o hábito de imprimir currículo, imprime dentro do período aquele que ficou claro que ia ficar recolhendo o currículo, analisando, ou que o currículo ficaria disponível para outra vaga. Ele acabou o período, elimina os currículos, tá? E nesse caso não é preciso comprovar, eu acredito, que tu eliminaste, porque, enfim, nem teria como, né? Mas elimina. Só vai saber se tiver um vazamento, acredito eu. Vamos lá. Quando for fazer a ficha de registro do empregado, admitido, fez os exames de saúde e tal, ficha de registro. Exames de saúde, dado sensível, né? Então, cuidado aí com o exame de saúde, preserva ele, né? Se for físico, bem guardado, enfim, que não haja possibilidade de vazamento. E se for eletrônico, né, ou digitalizado, também com toda a segurança, né, criptografia, anonimização, etc. Na ficha do funcionário tem que cuidar para ter só aquelas informações necessárias para que se trabalhe com ele, né? E dentro disso tem aquelas questões que eventualmente podem ser considerados dados sensíveis, porém elas são exigência de norma, normalmente norma coletiva, como por exemplo a filiação sindical, né? Então, às vezes, a convenção coletiva, o acordo coletivo, ou mesmo o dissídio, te obrigam a informar a empresa da tua sindicalização. Então, nesses casos, se tem um motivo para a utilização do dado e que não necessita de consentimento, né? Porque é uma questão legal. A questão de consentimento, então, as coisas que acredito serem necessárias, né? Seja necessário o consentimento. Por exemplo, eu vou passar informações pessoais da pessoa para o plano de saúde, para o seguro de vida, né? Para uma rede de descontos, etc. Bom, eu não sou obrigado a permitir isso, eu não quero meus dados em terceiros. Tudo bem, beleza. Mas tu vai saber que tu não vai ter plano de saúde, né? Porque é necessária a transmissão de dados para o terceiro. Então, beleza, estando isso documentado e a pessoa dizendo que não autoriza, se ela vier reclamar amanhã ou depois na Justiça do Trabalho de que não recebeu o plano de saúde, então que se tenha bem documentado que foi por uma opção dela, né? E aí entra a regra geral do consentimento, porque o consentimento pode ser retirado a qualquer momento. E em se tratando de direito do trabalho, assim como é no direito consumidor, o consentimento é super relativizado, certo? Então, porque aí existe uma relação de hipossuficiência, né, de desequilíbrio de forças, então o judiciário ampara mais o hipossuficiente, isso é uma regra geral do direito. Sendo assim,
a autorização para utilização dos dados, né, a concordância, não é algo absoluto. Tá? Ela pode ser considerada como algo imposto, né, já numa relação de alimento e fome. Se o patrão mandar, o camarada obedece e assina a autorização, né? Porém, ela pode ser relativizada e provavelmente será relativizada na justiça. Quanto ao consentimento, então datas de aniversário, por exemplo, tem gente que não gosta. Então é conveniente pegar o consentimento para divulgar lá no painel da empresa os aniversariantes do mês, o funcionário do mês, o ranking de vendas, né, com o nome da pessoa. Isso tudo é questão delicada, né? O ranking pode inclusive trazer uma questão de dano moral por exposição, né? Desde que seja um ranking ruim, né? Porque já aconteceu de se comprovar, na minha experiência, que a pessoa tinha a questão do ranking, mas a testemunha disse que ela era excelente, sempre ela estava na ponta do ranking. Aí não é um abalo moral, né? Com razão. No tratamento dos dados, então, é necessário uma reengenharia social na empresa, é necessário organizacional também, né? Necessário que se crie cultura de proteção de dados, necessário que se crie uma política séria de proteção de dados, de autorização, de níveis de acesso, de identificação, de conexão de algum pendrive nas máquinas. Utilização do e-mail da empresa é uma coisa importante também, porque o entendimento é o seguinte: se eu noticiar a pessoa que o e-mail dela, da corporativa, ele só pode ser usado para assunto profissional e é sigiloso, bom, então a pessoa só vai poder usar para assunto profissional, né? Então, se tiver algum dado pessoal ali no e-mail da empresa, não estou falando de vazamento, mas eu estou falando de acesso, a pessoa não vai poder reclamar que a empresa acessou o seu e-mail e viu suas conversas pessoais, porque ela não deveria estar usando aquilo ali, né? Muito cuidado também no WhatsApp, né? A cultura de dados do WhatsApp também, ali é uma prova viva, já fica documentado o vazamento, né? Cada vez mais se vê com restrição a questão do uso do WhatsApp para questões profissionais. Tem que ter muito regramento e existem entidades que nem permitem que os seus funcionários estejam em grupos de WhatsApp. Especialmente porque as conversas podem acontecer à noite, por exemplo, e a pessoa trabalha de dia, então nós temos um problema aí de horas trabalhadas, né? De hora extra. Enfim. Cuidar também, tem que recolher documentos dos terceirizados, só que cuidar para recolher exatamente aquilo que é pertinente, né, aos resguardos necessários, porque tem a questão da culpa em vigilando, né? Ou seja, a empresa tomadora de serviço tem que cuidar a terceirizada para ver se ela está pagando direitinho os encargos sociais, salários, etc., porque senão configura culpa em vigilando e aí ela pode ser responsabilizada com muito mais facilidade, né, se não provar que controlou tudo isso. Ainda se provar, ainda tem essa dificuldade. Normalmente a tomadora de serviço é quem paga subsidiariamente as verbas, mas quase via de regra ela vai pagar sempre, porque terceirizada, especialmente em algumas áreas aí da empresa, né, limpeza, vigia, vigilância, portaria, tradicionalmente são empresas que quebram, têm vida útil, né, e a responsabilidade acaba ficando para o tomador de serviço, porque ele se beneficiou do trabalho, enfim, e aí pode ser perigoso não ter a documentação, né. Novamente, a questão das decisões automatizadas, que eu falei antes, né? Tem muita empresa que já tem um sistema de decisões automatizadas no RH, na questão do dia a dia. Tal atitude gera automaticamente uma punição, uma advertência, alguma coisa assim. Quem foi punido tem direito de pedir explicação, né? E de revisar essa questão. Na Europa, inclusive, a lei geral de lá obriga a explicação das questões automatizadas. Aqui não, aqui a gente a gente tem o poder de saber o que foi gerado e por que foi gerada aquela decisão. Questão de contra-cheque também, tem que ter política para envio do contra-cheque, cuidando da questão do vazamento dos dados pessoais, e contra-cheque pode ser considerado até dado sensível, aquela questão econômica, né?
Tem que usar bastante a questão da finalidade, por exemplo, câmeras. Tem um case que se fala de um empresário que colocou câmeras na empresa. Não foi no Brasil, foi na Europa. Não saberia dizer agora o país. E ele informou para os empregados que aquelas câmeras eram para mera questão de segurança. Tá? Então, é o princípio da finalidade. Isso aí está na lei. Só que, certa feita, ele viu um funcionário lá fazendo uma coisa errada. E ele puniu o funcionário, com base nas imagens da câmera. Então, fugiu da finalidade, né? Nesse caso, a empresa foi condenada a alguma sanção que eu fico devendo. Mas não custa nada informar, olha, as câmeras são para a segurança de vocês. Claro que não vai botar câmera em banheiro, vestiário, né? Mas, em geral, até na área de alimentação pode ser colocada. Então, é para segurança. Porém, se a empresa flagrar alguma atitude errada, ela pode usar essas imagens também. Pronto. Notificou, a finalidade está ok, então se pode, inclusive, controlar a câmera em cima do caixa, essas coisas acontecem, é normal, são feitas para revisão de quando há uma quebra de caixa, enfim. Né? Não pode vigiar também as pessoas como se fosse uma perseguição, a pessoa não poder ir no banheiro, etc. Essa semana passada mesmo tive uma ação onde o sistema registrava todas as idas ao banheiro e o tempo que a pessoa ficava e a pessoa era cobrada por isso, numa estatal aqui do Rio Grande do Sul. Outros dados sensíveis, por exemplo, a biometria, né? Biometria é um dado sensível. Tem que verificar, então, se aquele sistema ele é eficiente, né? É o mais eficiente que a empresa pode ter para que se utilize o dado sensível. Então, a biometria é eficiente para verificar a questão do horário e é o mais eficiente. Comprovou cientificamente isso, ou enfim, tem uma explicação. Pode usar com os mesmos cuidados de qualquer dado sensível, né? Biometria, com o dedão, tu pode entrar na conta do cara, movimentar a conta do camarada, enfim, entre outras tantas coisas, tá? Então, segurança dos dados, anonimização, criptografia. Basicamente, na fase contratual, são essas as dicas que a gente tem para dar por enquanto. Poucas dicas. Vamos retomar algumas coisas no próximo vídeo, que é a fase pós-contratual e judicial. Esse vídeo também tende a ser curto, então eu vou, antes de gravar, ver alguns exemplos para deixar ele mais robusto, né? E entre essa semana e a outra estou publicando o terceiro vídeo. Muito obrigado por ter chegado até aqui, e ativa o sininho, compartilha, te inscreve, etc, etc. Valeu aí, até a próxima!